Mas o feriado, né, que incluiu o feriadão, né, que incluiu aí a data magna, foi marcado também por dias dramáticos para a população local, né, que acaba sendo, obviamente, mais diretamente atingida por eventos trágicos como os que a gente viu nos últimos dias, né? Envolvendo ataques de tubarões a banhistas na Praia de Piedade, um trecho muito próximo um do outro, e um trecho que desde 1992, desde o início da década de 90, vem sendo alvo, né, desse tipo de evento. E há uma série de motivos os quais a gente já se debruçou aqui algumas vezes sobre eles, dada a recorrência desses eventos trágicos. A gente já falou aqui do impacto da construção do Porto de Suape, de como foram aterrados vários hectares de mangue, né, que é o berçário da vida marinha, e onde uma das principais espécies agressoras, por exemplo, vai buscar alimentação, né? Falando da espécie cabeça chata, que é uma espécie muito resiliente, muito dinâmica, capaz de entrar na água doce, sobreviver vários quilômetros adentro. E que, além disso, houve a dragagem de uma série de canais para que o Porto de Suape abrigasse, pudesse comportar aí embarcações de todos os tamanhos, além do quebra-mar que foi construído, né, sobre os arrecifes ali daquela área, que inviabilizaram ali o acesso dessas espécies a esses estuários, né, ou ao que restava dele, né, desses manguezais. E, além disso, completa o cenário, esse cenário mais geral que eu estou trazendo para que a galera entenda o que é que acontece aqui em Piedade, em Boa Viagem, em Olinda. Muitas espécies de tubarões acompanham navios, oceano para um lado e para o outro, né, pelos oceanos, atrás de resíduos, de lixo tal, e com isso acabam atraídas aqui para o porto. E soma-se a isso também um canal, né, que vai dali do Porto Suape até o Pina, basicamente, que favorece demais a locomoção de grandes tubarões, né, de grandes indivíduos, por esses canais, produzindo, justamente por conta da arrebentação das ondas nos arrecifes, nas costas dos arrecifes, faz esse movimento, vai cavando esse canal, deixa a água turva e favorece aí esses... E um mar mais profundo, né, Celso, dentro desse canal. Exatamente. Dentro desse movimento, né, Fred? A onda vai, bate na costa do Recife, vai cavando e sobe, vai É. cavando e sobe. Então, É um isso vai... canal que tem na nossa praia aqui, que é mais raso perto da praia e depois do canal. É um canal que, inclusive, é conhecido em Boa Viagem porque causa muitos afogamentos também, né? Muito, uma correnteza, né? Correnteza Conhecidíssima. profunda, exato. É conhecidíssima essa correnteza. Quem cresce, né, aqui, frequentando as praias da Zona Sul, principalmente, já é familiarizado com essa, como o Fred está dizendo, a famosa correnteza, né? Que a turma não fala como canal, né? Fala como uma corrente. A galera trata como uma corrente que puxa ali, que realmente causa muitos afogamentos. Então, esse é o cenário que meio que explica, meio que resume o que a gente vê aqui. Eu trouxe esse cenário de forma mais geral, de forma mais resumida aqui. Primeiro, porque a gente já tratou disso em outros programas. E segundo, porque talvez eu acho que seja importante a gente se debruçar sobre o que a gente acha desse momento que a gente está vivendo, sabe? De sentir realmente por que as coisas voltaram a acontecer, o que é preciso fazer daqui para frente para que a gente evite, né, novos eventos trágicos como os que a gente viu quando dois adolescentes, né, um rapaz de 14 anos e a menina, não sei exatamente qual a idade dela, mas que tiveram perna e braço, respectivamente, amputados aí, como consequência direta ou indireta do ataque. Então, isso, como eu falei, mexe muito com a gente,
que frequenta, né, que cresceu nesses lugares. Eu já disse aqui que o lugar onde eu passei 30 e tantos anos da minha vida, a praia que eu frequentei, é exatamente dentro desse trecho onde aconteceram o maior número de incidentes, que é da Igrejinha de Piedade, onde aconteceu o acidente com um rapaz, acho que foi do sábado, se eu não me engano, o Hospital da Restauração, ou perdão, o Hospital da Aeronáutica. Exatamente ali, naquele trecho onde acontece o maior número de incidentes, eu morava atrás, meus pais moram ainda atrás do Hospital da Aeronáutica. Então, eu cresci ali na década de 80 e até um pedaço da década de 90, como o mar, aquela área ali, sendo algo presente, muito presente na minha rotina, mesmo dia de semana. Gostava muito de ir à praia para dar caminhada, sempre gostei de correr até a pracinha de Boa Viagem, voltar. E isso fazia com que tivesse aquela intimidade. E sempre gostei de mergulhar, sempre gostei de nadar. Eu fazia natação e gostava de nadar, fiz travessia também de mar. E sempre fui muito encantado. Fiz mergulho, assim como maestro, fiz alguns cursos de mergulhos. Gosto de mergulhar, faz muito tempo que não faço isso, mas nunca pensei em desistir, em nunca mais mergulhar, né? Venço meus enjoos, né? Para encarar o barco até chegar lá, porque acho que vale a pena demais. Sou apaixonado por isso. Gosto de fazer mergulho livre. E isso acaba mexendo muito comigo e com todo mundo que frequenta também esses espaços. Então, antes de mais nada, antes de a gente falar sobre o que é que a gente imagina que pode ser feito, tal, não sei o que, eu queria saber como vocês receberam mais uma vez essas notícias, né? Acho que queria ouvir, Fred, primeiro, o que é que bateu? Como foi que bateu primeiro essa notícia em você? O que é que você pensou? Compartilhe aí com a gente. Celso, essas notícias quando chegam, né, e aí dessa vez chegou de forma muito forte, porque a gente teve um ataque, né, na praia de Del Chifre, em Olinda, que assim como você contou sua familiaridade com as praias, com os dois pontos de ataque desse fim de semana aqui em Piedade, Você eu e cresci em Cássio? Olinda, mas eu não frequentava Del Chifre, porque muito antes dos ataques de tubarão, Del Chifre já era uma praia apresentada para mim como uma praia perigosa, Por causa né? das Uma ondas, né? praia de mar absolutamente Agitado, nervoso. mortal. E não é tradição de ninguém ali, pelo menos eu era ali até Bairro Novo, ninguém ia para Del Chifre. Eu vim conhecer Del Chifre, Celso, fazendo uma matéria com aquele atacante do Náutico, Nino, né, que lá da época do Hexa, que morava por ali. E foi quando eu fui pela primeira vez, fui lá fazer uma entrevista com ele, a gente marcou ali na praia de Del Chifre. Foi a única vez, primeira e única vez, inclusive, que eu estive por lá. Todos esses pontos são conhecidos, né, pelo alto risco de ataque de tubarão. Del Chifre e a pracinha, sobretudo. A pracinha não, a igrejinha, A desculpa. Igrejinha de A Piedade. igrejinha de Piedade, de todos os pontos onde tiveram ataques no Recife, sem dúvida, no Grande Recife, sem dúvida o mais crítico. Sem dúvida, sem dúvida. Sem a menor dúvida. É um Nenhuma lugar onde é dúvida. proibido entrar na água. É Isso. proibido. Não é aconselhável, as placas não estão alertando o risco. É proibido entrar na água. E eu dei uma tuitada, né, ontem, ou foi anteontem, quando teve a notícia, dizendo o seguinte, assim, é inacreditável que em 2023 ainda tenha gente entrando no mar ali na frente da igrejinha e que ainda se possa entrar no mar na frente da igrejinha. E alguns disseram, pô, o que é que o governo pode fazer a mais, né? Já está no limite. E Eu acho que dentro não pode desse baixar o debate eu nível de vi informação nunca, Fred. O cara, isso é um ponto, é o menino tinha verdade. 14 anos. Esse menino nasceu em 2008, 2000, ou 2008 ou 2009. Se nos últimos anos baixou um pouco a guarda em relação à divulgação, à informação, a combate, ao choque contra isso, ele é um adolescente ainda, e a infância dele e a pré-adolescência dele foi de
pouca gravidade para algo que é muito grave. E mesmo tendo a placa lá, mas aquele negócio, não é só dizer a placa, ó, não pode entrar, não. É deixar o tempo todo, não sei se é do interesse do governo também, naturalmente, turismo, sei lá, qualquer coisa, mas é para deixar vivo, infelizmente, que não pode entrar em nenhum momento. De que que agora não está mais tranquilo. Que agora pode, agora não pode. Essa proibição tem que ser. Chega algum momento de impor uma multa, talvez. Olha só, meu irmão. Por que alguém entra na igrejinha ainda? Mesmo os caras entrou na igrejinha, ó, infelizmente, irmão, você está multado. Porque aqui não existe você estar entrando nesse espaço. Mas eu estou dizendo, nesse caso, de um menino de 14 anos. Ele era uma criança há poucos anos, e nos últimos anos, onde, por exemplo, já não tem mais nem aquele eu me lembro agora exatamente, Fred, aquele estudo que era perene Fábio Razin, em relação. né? De Fábio Razin, que faleceu, inclusive. Mas, Covid, né? Acho que foi Covid, se não me engano. E na época do diário, isso era comum. Toda vez que tinha um ataque, você ouvia o governo, mas ouvia esse pessoal também. Esse pessoal você não escuta mais ninguém. É do monitoramento, né? Isso. Projeto o monitoramento, inclusive, está suspenso, né? Faz Exatamente. muito tempo. Você fazia parte do jornalismo, ouvia o monitoramento, que era isso, mesmo que fosse uma frase repetida, ó, porque ele explicasse e tal, mas tinha o tempo todo exposto, ó, que não pode. Isso foi diminuindo. E não sei até que ponto as pessoas foram. Tem um tempo que não tem um tempo que não sei o quê, tem um tempo, e em algum momento acha que talvez tenha passado. Não, infelizmente, isso vai passar, talvez, em gerações. Maestro, eu vou fazer um testemunho aqui. Como eu disse, assim, a praia fazia parte ali da rotina, né? E quando começaram os ataques ali na década de 90, foi um negócio meio assustador. Ainda era adolescente, pré-adolescente ali, né? 12, 13 anos ali. Já tinha noção, mas talvez não tivesse profundidade essa fuleiragem aí. Mas foi um impacto muito doido, porque Tubarão sempre foi aquele negócio, ó, mata em Tubarão, mas não era um negócio que, ó, aqui vai ter um ataque de tubarão. O tubarão, a gente tinha muito mais medo de tubarão do filme de Spielberg do que um tubarão pegar a tua canela ali, tomando o teu banho de praia do fim de semana, tá ligado? E aí, de repente, mudou isso, e agora virou uma realidade. Vieram, né, várias medidas, né, uma série de medidas da academia, do Estado, tal, poder público, surtiram efeito, né? A gente passou muito tempo aí sem ataque, não lembro quanto tempo fazia, até que teve aquela morte da menina na pracinha de Boa Viagem, que era uma turista de São Paulo, tal, que tinha entrado desavisada, tal, que os bombeiros já estavam chegando para tirar ela, né, no jet ski, quando ela é atacada, e enfim, aquela coisa horrorosa ali, mas tinha um tempo. E o fato é que acontece o que o Maestro falou, é a mais pura verdade. É a mais pura verdade, porque talvez, para quem esteja ouvindo a gente, não conhece a realidade que a gente está falando, pode achar que esse trecho que a gente está falando, mesmo o trecho da igrejinha sendo proibido, tá? Mas fundamentalmente os outros que não são proibidos, que só tem um alerta de tubarão, não é que é uma praia lotada na areia e ninguém na água. Não é, pô. É uma praia urbana, né? Aqui, esse trecho especificamente, tem uma faixa de bairro de classe média ali, obviamente, mais perto da praia, mas logo depois a gente tem bairros muito populares. E é muito movimentado, é um lugar muito, muito movimentado. Então, Mas, eu acho Celso, que recentemente, deixa eu só fazer essa comparação para passar a palavra. Recentemente eu vi algumas notícias depois desse negócio de um ano de guerra na Ucrânia, a galera dizendo em Kiev que a turma não toca sirene de míssil e os caras não correm mais para os bunkers. Galera, porra, vida que segue, velho. Então, de alguma maneira, eu acho que a gente desliga alguma coisa no cérebro da gente, sabe? Desliga. E vira rotina. Porque mesmo eu, quando eu ia correr, já depois de velho, já no 2000 e muito, ia correr, terminava de correr, mergulhava, dava o meu mergulhinho no rasinho, na frente do hospital da aeronáutica e voltava para casa. Então, vê que doideira. Tá entendendo? Eu acho que vale aqui para o debate. Eu mandei um link aqui. A governadora Raquel Lira, há pouco, ela na rede social dela, então acho que a gente pode usar o vídeo, ela colocou um vídeo de 50 segundos falando sobre esses casos
e sobre, até bom até para dar sequência ao debate, sobre as ações que o governo já tomará. Eu queria só completar. Deixa o Fred concluir ali o que ele Mas está então, depois que o Fred concluir, mas esse já mandei esse link aí, eu acho que vale para a gente até, muita gente não deve ter visto, enfim, é importante. E é o seguinte, como eu estava dizendo, né? Vai fazer o quê? Eu tinha comentado, né, quando vocês entraram, que eu tinha colocado aquela minha mensagem do poder público e gerou um debate. E dentro do debate eu vi um argumento, uma ideia que eu acho que deveria ser colocada em prática. E Celso tratou um pouco disso. Veja só, a parte da igrejinha é uma praia muito movimentada porque tem comércio, tem barracas. Então há um estímulo natural para que as pessoas, como no feriado, frequentem aquela parte da praia. Então a pessoa já está na areia, um sol claudicante, assim, pesadíssimo. As pessoas na faixa de areia vão molhar o pé, vamos até o joelho, vamos aqui, maré está baixa, nem todo mundo entende o quão importante maré baixa, maré alta, tá? Na hora do ataque, a maré já estava subindo bem, né? A maré estava seca, a maré foi baixa hoje, 9h40 da manhã. O ataque foi depois do meio-dia, né? Bem, acho que 1 da tarde, 2 da tarde. E aí, Celso, eu acho que assim, eu sei que tem comerciantes da área. Cabe à prefeitura, ao governo, relocarem aqueles comerciantes, conseguirem colocar eles em áreas onde o banho é permitido, e a gente tem áreas onde o banho é permitido, claro que envolvendo alguns cuidados, mas a gente tem áreas onde o banho é permitido. E aquelas praias têm que ser praias isoladas, tá? A pessoa pode andar, passar caminhando? Pode. Mas não tem que ter nada que estimule o banho. E para mim, o comércio estimula o banho. Se você tá ali, você foi pra praia, pô. Entrar no mar faz parte, até as pessoas entram até para fazer xixi. Entrar no mar faz parte. O último ataque registrado tinha sido um cara que entrou pra, né? Lembra que estava jogando bola, não sei o que, entrou aparentemente para fazer xixi. Né? Então, assim, o poder público precisa. A gente vai ver agora o vídeo que o Cássio falou de Raquel. Eu acho que não dá para colocar um guarda em cada 100 metros de praia. Eu também não acho que precisa. Teve essa ação com o Eduardo Campos ali de 2011, 12, que fizeram aqueles pontos, uns postos de bombeiro mais alto. Que as pesquisas pararam em 2015, que a gente vai ver agora. É muito tempo. É isso que eu estou falando. Veja só, vou parar antes, mas só uma coisa que ela fala, a partir da pesquisa de 2015. Nos últimos, agora, 8 anos, ou seja, o adolescente que desde que ele tenha 6 anos, não existe mais pesquisa sobre o assunto. É isso que eu estou falando, vai criando uma nova geração que não vai tendo a dimensão desse problema. Talvez seja apenas uma coincidência, tenha sido um de 14 e uma de 15. Pode ter sido uma coincidência, mas pode ter sido também a falta de informação já de deixado mais frouxo o tamanho do problema. Conhecimento mais do risco. Exatamente. Vamos lá, vamos ver o vídeo de Raquel, da governadora de Pernambuco, sobre os incidentes, ela que visitou as vítimas. A gente hoje já teve uma reunião do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão. A gente está tirando da Secretaria sobre a liderança da Secretaria de Defesa Social e colocando de meio ambiente. Um pouquinho mais de volume, relógio. Rafa, dá pausa aí, tá muito baixo e volta, senão a gente não vai conseguir ouvir. Mas tá no máximo, será que tem? Acho que tem que. Eu acho que tem. Eu acho que tem a legenda também, qualquer coisa você pode botar a tela cheia, porque pode ser que ajude. Não é nada no teu computador, não, né? Aí eu vi que tá cheio o volume, mas vai. A gente hoje já teve uma reunião do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão. A gente está tirando da Secretaria sobre a liderança da Secretaria de Defesa Social e colocando de meio ambiente para entender o comportamento do animal, o que está acontecendo aqui em Pernambuco, ao tempo em que nós vamos intensificar as nossas ações, retomar as pesquisas com as universidades que estão paralisadas desde 2015, nada mais foi feito desde então, para que, junto às prefeituras, universidades e governo do Estado, a gente possa garantir segurança à população na utilização da praia e não se banhar no mar. E fiscalização, mudar algo. A gente vai intensificar, a gente já tem feito um trabalho junto com o Corpo de
Bombeiros, vamos trazer as prefeituras. Amanhã a gente tem uma reunião com os prefeitos da região metropolitana, para que cada um possa cumprir o seu papel. Ao lado disso, o Corpo de Bombeiros vai intensificar essa atuação, né, com repórteres, com alertas, mas é importante que a população também possa seguir as suas orientações e, nesse momento, ter cautela, né, no banho-mar aqui no Jaboatão do Guararapes. A gente hoje já teve uma reunião do Comitê Estadual de Monitoramento. Pronto, aí a declaração de Raquel eu acho que daí tem um ponto importante, né, que é de fato a suspensão das pesquisas, né, sobre o tema. O departamento que chefiava isso era da Universidade Federal de Pernambuco, era o departamento de oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco, né? E não sei se a UPE tem algum curso ou algum programa que tem, acho que tem biologia, né? Tem ciência biológica, tem a galera que trabalha com peixe-boi vinculada à UPE. De fato, se houver estímulo à pesquisa, eu estou falando isso porque é o governo do estado, né? Que originalmente seria uma questão do governo federal, se for para seguir o que a gente conhece como mais padrão até aqui, que é o Instituto de Oceanografia da Rural, né? Mas no caso, a UPE também pode colaborar e certamente a academia tem muito a contribuir com isso, porque, por exemplo, é através de pesquisas como a que a ZIN conduziu, né, do monitoramento das espécies, dos indivíduos, que a gente sabe hoje dizer quais são as espécies responsáveis pelos ataques, né? As principais espécies que atacam seriam o cabeça chata, o galha preta e o tigre, né? 3 espécies violentas, o tigre, uma espécie que chega a 6 metros, um bicho de 700, 800 quilos, tá ligado? Que o menorzinho desse que eu falei tem 2,5 metros, que é o galha preta. Então, são bichos enormes, né? E a gente consegue observar, por exemplo, qual é a taxa, né? Ou ter uma ideia de que espécie está interagindo aí com esses incidentes, para a gente ter uma ideia mais clara de como fazer para evitar que isso aconteça sem promover um impacto ambiental ainda maior do que o que a gente tem promovido, né? Porque isso também sempre vale sublinhar que, de toda forma, os animais eles são tão vítimas, né, deste quadro quanto as vítimas que eles fazem, né, com seus ataques, né? Há um declínio de 95% do número de tubarões desde a década de 70, né, associado também, inclusive, com produções cinematográficas e desinformação de maneira geral, e homem sendo homem, né? E é uma espécie que desempenha um papel fundamental dentro do controle ambiental, do equilíbrio, como controle de outras espécies também. Então, assim, é importante também destacar, mesmo na dor de uma tragédia como essa que tem acometido a gente, a nossa comunidade, entender que o cuidar dos animais faz parte da solução, sabe? Começou quando a gente se meteu de forma muito severa, onde a gente não deveria ter se metido. Pô, vai acabar a swap? Não vai. Não vai, a gente sabe. Não vai acabar com o complexo de swap. Na verdade, acho que tem que botar para funcionar, como não está funcionando, né? Acho que precisa realmente resolver essas questões. Agora, a partir daí, o que é que a gente vai fazer? Aí eu acho que é o caso de repensar. Pensar a forma como a gente enxerga, como a gente interage com o mar, como a gente interage com nossas praias, repensar nossas políticas públicas. Raquel falou ali de pontos como conscientizar a população sobre o banho de mar. Acho que o maestro trouxe como ponto central ali da visão dele justamente a campanha de educação ambiental, explicar para as pessoas que vão chegando na sociedade, né? Todo ano o tempo todo tá nascendo gente, né? O tempo todo tá crescendo, o tempo todo tem menino virando adolescente turistas, pessoas que turistas, não conhecem, que nunca foram. Tem que ter. Fred, tu tá no silencioso, mas o fato é que tem realmente que ter. Os turistas chegam um pouquinho mais cautelosos do que a turma daqui. Porque já conhecem, né? Já sabem já chega com medo, né, meu velho? Isso, exatamente. Não, certamente. Assim, tu chega numa praia que tem a placa, tu chega numa praia que tem a placa, tu dá uma resinha, né?
Não, quando a gente fala aqui a questão de ir à praia, assim, a gente sempre cita, né? Pô, e lá em Recife é que é tenso, cara. O cara entra no mar lá e o cara pode perder o braço, pode perder a Pois perna, é, o cara pode morrer. exatamente. Então é bastante conhecido os casos São, aí. acho que Cláudio 40, Antônio, entre 40 e 50 ataques, dezenas de vítimas fatais. Essa contagem ela vem desde 1992, só que existem registros de ataques de animais marinhos muito antes disso, né? Mas desde que começou a ter uma contagem mais, não sei se alguém fala, desde o século XVI, alguma coisa assim, é bem muito possível. Pô, todo mundo tem tubarão. Mas assim, desde de toda já a mudança estrutural, a partir do porto, de reforma, do canal, de tudo que Celso falou. Essa contagem aqui no Recife, toda vez que fala, ela parte 92. Não significa que o primeiro ataque da história foi 92, mas essa é a estatística para ter um ponto de partida, ou seja, são 31 anos. Pô. E 31 anos, infelizmente, com regularidade. É foda. Eu estava falando da idade. Em 92, eu tinha 10 para 11 anos. Eu fui impactado. Veja só, as pessoas surfavam. É uma coisa que parece assim de outra realidade, né? Um mundo alternativo. As pessoas surfavam na igrejinha. Surfava, violino, surfava em Boa a galera surfava de Barra de Jangada a Alpina, pô. Surfava. Havia campeonato de surf no Recife. Tem Grande. tinha pico de surf em todo o litoral sul, pô. Tanto tinha que para os surfistas pararem foram muitos anos, porque os caras iam lá, os caras não aceitavam que não podia ir. Enfim, mas quando teve o primeiro ataque do tubarão, e foram alguns, foi uma sequência, assim, em 92, 93 e tal, aquilo em mim, aquilo já criou, infelizmente, que não gostava de entrar no mar. Já sempre fiquei com aquilo ali. Mas é que muitas pessoas achavam, não, aquilo é lá do outro lado da praia, eu tô aqui, ou então o mar é muito grande, aquilo é uma loteria, porque todo mundo, na verdade, acha que é uma loteria. Isso, Ninguém entrou para ser mordido por um tubarão. Mas é que o cara acha que no mar daquele que não é possível que o tubarão vai bater no cara ali. Mas, infelizmente, por uma série de fatores, a loteria é de uma odd muito baixa. A odd do ataque, infelizmente, ela é muito baixa. A chance de acontecer uma tragédia é muito grande. É inversamente proporcional. Celso acabou de falar, cara. Celso disse que já foi ali, passou, tomou um banho. Bastava que uma dessas vezes de Celso ele tivesse esbarrado, aí ele foi, pronto, Por isso que eu falei no tom de testemunho mesmo, e foi bom que Fred deu uma visão mais ampla ainda do que eu falei, né? Que é tipo, não é como eu estava descrevendo ali, não é como se fosse um mar absolutamente deserto e a praia entupida, e se você pisar, a galera, não é, velho. A galera vai, bota o pé para faz muito tempo que não acontece. A gente todo dia. Eu morava em Bairro Novo, Olinda. O tempo tem ataque ao veja, uma menina foi atacada um dia depois do ataque. Exatamente. E não foi no mesmo local, mas assim, na mesma faixa. Foi um pouco para lá. Na mesma faixa. Era na mesma faixa. Por exemplo, morava em Bairro Novo e tinha bola. Quem já foi em Bairro Novo? A galera, como tem a praia, numa parte de Bairro Novo não tem os arrecifes na frente. A galera fez uns diques. Dique não. É um dique, né? Dique. É dique. Mas assim, tem uns de 15 a 20 diques. Eu não sei quantos diques existem hoje, mas não tem. Mais, eu acho. Ou mais. Em vez de ter aquele arrecife, aquela barra de coral, ou natural, ou artificial, que tem em Casa Caiada, tem em outros lugares. Tem aqui na frente de casa. Tem aqui na frente. Em Bairro Novo não fizeram isso. Em Bairro Novo fizeram diques, ou seja, muitas pedras, mas depois desse dique, entre esses diques, existem pequenas praias de 30 metros, 40 metros, e era muito comum cada praia dessa, quando era maré seca, e virava um campinho de futebol. De cada rua ia lá, jogava. E a minha ia para o dique, entre os diques mais próximos da minha rua, para jogar bola lá. E o final da pelada era se refrescar, entrar na praia. E ali era mar aberto total. E isso, eu estava falando dos ataques, de ter o medo do mar, e isso foi entrando em alguma... era sempre a piadinha. Mas essa é em Boa Viagem, pô. Boa Viagem para lá mesmo, tem passaporte? O tubarão pode estar aqui, não sei o quê. Aí o cara saía, você fazia o medo, aí o cara saía, as pessoas entrando, e aí no começo era água até aqui na cintura, daqui a pouco virou molhar o pé. Aí a praia virou molhar o pé. Chuveiro não tinha, porque essas praias bem isoladas. Isso foi criando uma contracultura de praia, na verdade, né? E infelizmente, assim, eu infelizmente fui criado dessa forma, vira até um temor, particular mesmo, de não gostar e tal. Mesmo em praias que não tem registro de ataque. Mas isso foi em 92, a gente está em 2023, tem uma história de 30 anos desses episódios
E para que alguém ainda não tenha informação, porque nesses dois casos, o Fred estava dando a questão da bebida e tal, mas, por exemplo, eram 2 adolescentes. Não falei da bebida, não, cara. Falei de ter barraca. Não, mas só para dizer, eu não falei de bebida. Muitas vezes, mas só eu vou explicar, calma, não estou dizendo que você fala, não. Mas muitas vezes acontece o cara entrar bêbado. Aí, de repente... Não, mas não foi o caso, Eu estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo, mas na igrejinha, muitas vezes ali era o cara ser o fodão. Eu vou lá, bora lá, o cara vai lá, eu vou entrar, não vai acontecer nada e tal. Nesse caso não foi. Assim, a da menina no lugar que era permitido tomar banho, e no do menino no lugar que não era permitido, mas era um adolescente, até mais novo do que a menina. Para ter acontecido um pouco dessa situação, eu acho que vai voltar agora. Eu acho que no ritmo que foi essas últimas semanas. E as vítimas que foram, e o perfil das vítimas, porque o perfil das vítimas é aquele perfil que fala, pode ser o filho de qualquer pessoa, né? Tipo, não é o cara que estava tomando, enchendo a cara o dia todinho no bar e entrou, não sei o quê, como foi o último, né? Como foi o anterior. Que tava... Todos são lamentáveis, óbvio que são, mas eu tô falando, nesse caso, é o cara que pai, eu vou com fulano ali na praia. Aí, de repente, tá lá, né, vai molhar o pé, foi molhar uma água na banha da cintura e acontece uma tragédia dessa. Então, eu acho que para esse tipo de coisa, eu acho que vai voltar a ter um reforço muito Mas, Cássio, só para você entender... Na orientação. Não, deixa eu explicar, por favor, Celso. Deixa eu explicar, por favor. Só para Cássio entender, porque Cássio fez uma associação direta a ter barraca com a pessoa está bebendo. Não tem. Caso tenha parecido isso, mas eu estava querendo dizer de outros casos, porque muitas vezes, muitos casos foram assim, tá? Só para dizer, muitos casos já foram de pessoas. Por que esses adolescentes estavam lá? Porque tem barraca, porque senta, porque tem piscininha para criança do lado das cadeiras. Porque tem guarda-sol. Porque tem cara vendendo caldinho. Ambulante. Porque tem guarda-sol, cadeira vendendo caldinho. No trecho da aeronáutica, não tem. No trecho da aeronáutica tem pouquíssimos, é um trecho enorme sem. Aí vira uma praia. Não tem estrutura de alvenaria, né? Tem ambulante. Não, mas muito pouco, muito pouco. Você passa ali no sábado, não tem concentração. Não tem concentração de pessoas naquela faixa ali, né, em torno do. Tem, aí, quando termina ele, já mais pro lado. Depois que você pega ali, não começa a Avenida Boa Viagem, você tem um pouco mais, mas ainda assim não tem o apelo popular que a igrejinha tem, por exemplo, tá? Então eu acho que também é o caso de fazer uma intervenção mais forte ali, mas concordo com todas as outras. E deixando claro, por exemplo, eu moro a quantos quilômetros dali, Celso? 2? Dali uns 2. Ou menos, né? 2, né? Tu continua se sentindo seguro ali? Dá uns 2. Não, eu entro no mar aqui regularmente. Eu entro no mar regularmente. Mas depois desses episódios, tu continua se sentindo seguro? Continuo, mas assim, algumas coisas eu não faço, Cássio. Por exemplo, eu não entro com a maré cheia. Aqui na frente de casa tem 5 arrecifes não naturais, né? Arrecifes... É porque não faltou na hora. Artificiais. Isso acontece demais. Artificiais. Efeito berço. Berço, móvel de bebê. Móvel de colocar bebê. Foi exatamente isso. E eu só gosto de... Tanto que eu olho todo... Eu sei, tanto que eu falei hoje a hora que a maré estava baixa. Eu baixei o aplicativo, eu olho todos os dias quando a maré está baixa. Eu só entro quando a maré ela está nas 3 horas ali, entre 1 hora antes, 1 hora depois, quando a maré é mais baixa, e entro muito pouco. Mas consigo ficar sentado, por exemplo. Tá? Eu não entro com água no peito, eu não entro com água na cintura, no máximo. Tá? Agora, se você for... Nesse momento a maré está muito baixa, de novo, né? São 11 da noite, a maré começou a encher. Mas quando a maré enche, a água passa dessas pedras. E aí eu já acho mais já acho mais arriscado. Teve um dia que eu entrei, tipo, às 11h30 da noite eu fui tomar banho de mar. E tava maré 0. Mas só por ser de noite, eu fiquei menos seguro do que de costume. E aí eu fiquei basicamente na canela, a água. Tá? Basicamente ali na canela, né? Mas é óbvio, Cássio, que, por exemplo, hoje eu ia pra praia, acordei, olhei e fui. A primeira coisa que eu fiz quando eu acordei, quase sempre eu acordo, vou na varanda e eu olhei
a quantidade de pessoas na praia e olhei em direção à Piedade até para ver se as pessoas estavam tomando banho, né? Se tinha, e tinha muita gente tomando banho. Tem, pô, tem. Não Muita deixa gente. de ter. É isso que eu tô, nunca deixou de ter. Nunca, É. nunca Não tem nenhum deixou ataque, Cássio, registrado em Candeias até hoje, tá? É, Não teve nenhum ataque. Os ataques são todos até da igrejinha Piedade. pra praia. Mas, sabe um lugar que eu não me sinto seguro para ir hoje? E vejo vários vídeos. Fui 2 vezes, entrei despreocupadíssimo 2 vezes. Fernando Noronha. Eu sei que tem alimento, eu sei que tem peixinho para comer, mas tem tubarão demais, meu irmão. Tem tubarão demais, Fred, veja, demais. pra ser franco, assim, é um medo que eu hoje em dia, eu acho até bom, tá ligado? Da forma como eu enxergo o mundo hoje, né? Eu vejo até com alguma tranquilidade o medo, velho. Eu acho melhor o medo do que a raiva, sabe? Você ter raiva e não, porque tem que matar os bichos, feito uns idiotas aí que propõem, né? Que se reúnem para fazer isso. Mas. Porque é muito tubarão em Noronha, meu velho. É tubarão valendo, velho. E assim, eu Fred, sei que eles não atacam, quer se bater nele. Mas um arranhãozinho dele já é chato. Pô. É tubarão, né? Assim, né? Um desequilíbrio ambiental. Ainda é o local dele, né, Celso? Ainda é o habitat dele. E aí é que tá. Ele não sabe se uma perna é uma perna ou se uma perna é exatamente um alimento. Meu irmão. Eu não iria fazer uma trilha no lugar que eu soubesse que tem urso, não. Mesmo os ursos sendo quietinho. Exatamente. Bom, mas é isso. Eu acho que fundamentalmente, o que a gente tinha para tratar sobre esse tema, a gente tratou aqui. E no mais, eu acho que para deixar uma ideia assim, de como olhar para frente em relação a isso aí, seria essa de todos nós, né, a gente que integra realmente essa sociedade, que frequenta esses lugares, entender um pouco melhor a nossa relação com a praia, com o mar, né? O poder público precisa fazer sua parte. Eu diria que é preciso partir aí de 2 pilares, um fiscalização e o outro educação, mas principalmente as 2 coisas atreladas isso precisa ser algo imediato. E a partir daí colher os frutos, né? Pesquisa, estudo, não se resolve do dia para a noite. A gente sabe que é um problema que na prática é muito mais difícil de se resolver do que a gente pode tratar aqui, porque a gente pode simplesmente falar o que é o lógico. O lógico é ninguém entra na praia. Mas na prática tem outras questões. Na prática tem a questão econômica, na prática vai ter o que Fred falou dos comerciantes locais, né? Aí vou falar de uma primeira leva atingida indiretamente, né, como cadeia, né, econômica. Os ambulantes, depois os comerciantes ali, e depois a galera dos hotéis, isso da área. Aí depois a galera dos hotéis de Boa Viagem, depois a galera dos hotéis de Porto, porque já gera uma imagem negativa para o Estado como um todo, tal, e na prática não é algo que se resolve como a lógica nos leva a entender que se resolveria muito rapidamente, sabe? Eu acho que o poder público precisa realmente se debruçar sobre esse tema e, assim, sofrer um pouco, sabe? Sofrer ali, enfrentar dores, né? Para poder ser parte ativa na mitigação desse quadro tão dramático, né? Mas Celso, isso. só 2 coisas, tá? Sim. Lembraram aqui no chat, e de fato é verdade, depois do ataque à menina hoje, tem aquele vídeo de um cara que precisou ser retirado por 4 bombeiros, pô. Sendo agarrado, porque não ia sair. Pelo amor de Deus, pô. Aí, naquele velho conceito do IV, que eu tenho direito a tudo, né? Dessa linha que se criou. Isso. Tá? Eu acho que falta até um mínimo de empatia você entrar no mar depois que uma pessoa é atacada, tá ligado? Eu não ficaria nem na praia, pô. Total. Eu iria pra casa, pô. Meu irmão, tá ligado? Mas se você entrar, é muito. Se tu anda sem cinto, não tem uma multinha, se for flagrado, porra, numa situação dessa, bicho. Porra, bicho. Mesmo. Por quê? Sabe por quê? Porque o cinto é a sua segurança e a segurança dos outros. Veja a seguinte lógica. A pessoa, quando faz isso,
ela está expondo 3 bombeiros, no mínimo. Porque se der uma merda, os caras terão lá que entrar para socorrer, porque o trabalho dos caras... No caso daquela menina de São Paulo, maestro. Como entraram? Os caras pularam. E o vídeo de hoje tem isso. Dentro do sangue, o cara pulou dentro do sangue ali da menina para tirar ela de dentro d'água naquele vídeo. Esses caras são foda, pô. Tu é doido, velho. Então, ao voar fazer isso, já tá expondo essas pessoas. E na hora que você está expondo essas pessoas, porra, então assim, não existe multa não, tá? Eu tô falando assim, eu tô falando que se alguém colocasse em situações específicas assim, será que alguém acharia um absurdo? Ó, certamente teria um otário, algum político de algum partido bem idiota aí que ia dizer, isso que o Fred falou, direito de... Ia ter uma conversa mole, isso ia sair de Pernambuco, ia ter alguém protocolando lá no Congresso Federal, no Congresso, que Pernambuco está se fazendo... pelo amor de Deus. Ia nacionalizar a idiotice nesse tempo. Mas não fazer nada, eu acho que já está claro que é pior. Nesse caso, eu estou falando de lugares que não pode, tá? Se o lugar não pode, o cara está entrando ali, porque na hora que dói isso aqui no bolso, a turma dá uma ré. Porque no final... E aí, Celso, nesse vídeo... O cinto de segurança não foi nem pela segurança não, tá? As pessoas passaram a usar, eu sei, por exemplo, as pessoas passaram a usar pelo tamanho da multa. As pessoas não passaram a usar no começo, porque achar é melhor usar o cinto de segurança. Porra, era óbvio que era melhor, mas na cabeça não. Pô, isso me aperta muito. Era muita desculpa merda para não usar o cinto de segurança. Aí, na hora que a multa foi lá para 7 pontos... Nesse vídeo, Cássio, do cara sendo retirado, o pessoal achou, e vai estar repercutindo, acho que foi até o segundo 51. Foi o primeiro que eu vi, né? Mas depois você está repercutindo. Demais. Parece muito que tem um tubarão logo atrás, que aparece no segundo 51 do vídeo. Não dá para cravar, mas parece... Ele observou, vi assim, quando eu vi, eu disse, porra, parece. E é tubarão grande, velho. É entender que é tubarão grande, velho. E não tem... não, é a mordida de reconhecimento. O ser humano não faz parte do cardápio. Massa. Já era um pedaço, velho. E muitas vezes é fatal, tá? A mordida de um tubarão é praticamente... É uma das mais poderosas, né? Acho que dos animais, né? Sem contar as espécies que atacam aqui. O cabeça chata, que é o que tem mais mortes no mundo, em boa parte. Essa estatística, inclusive, alimentada por causa do Recife. O tigre, que é um tubarão imenso. 6 metros. Quanto? 6 metros. Acho que ele fica... Até 6 metros, 700, 800 quilos de máquina, velho. É uma cavalice. O tubarão tigre é uma cavalice, um adulto, naturalmente, mas mesmo um adolescente já faz um estrago muito grande. E eu acho que ele também tem um galha preta, se eu não me engano. Galha preta, são os três mais frequentes, né? Mas o tubarão martelo... É foda, mas ele é menos, né? Ele encontra menos dele, mas se encontrar esse aí... O tigre é mais... Você falou o tigre? Não, esse é o que tem menos ataques. Mas isso, exatamente. Esse se encontrar, a chance de sobrevivência assim, é muito... porque o tubarão realmente é muito cavalo. Maestro, tem um documentário. Vale até recomendar aqui esse documentário. É um documentário daquele bicho que era do Faustão, pô. Laurence alguma coisa. É antigo, acho que foi. Laurence Uaba. Eu acho que vale a pena recomendar esse documentário. É muito legal. Nesse documentário mostra a história de um cara que estava surfando, né? Que a primeira mordida do tubarão é como se ele tivesse... Ele estava remando na prancha e aí o braço estava aqui na altura mais ou menos do peito, da cintura, né? E aí o tubarão foi dar o bote na mão dele, só que ele viu o bicho chegando e ele se afastou. O bicho pegou só a prancha. A mordida, velho, é um negócio gigante assim, ó. Maior que esse caderno, assim, sabe? É só tu colocar no Google aí, tamanho de tubarão, e você vai reparar que o tubarão tigre é um... Mas é assustador, mas que ele arranca até a metade da prancha. Pá! Numa bocada. Você imagina a potência desse negócio. Minhoca perguntou se é a mais poderosa da natureza. Não é a mais poderosa da natureza, mas realmente não precisa ser. É suficiente para arrancar. É suficiente para causar estrago. Absolutamente implacável para aquele cenário. Se desenvolve aí há milhões e milhões de anos. Desde antes dos dinossauros, os bichos estão fazendo essa parada aí, se aperfeiçoando nesse negócio aí. Deixa eu mandar um abraço para Rafael Brasileiro, meu irmão. Um cheiro para você. Tá acompanhando a gente aqui no chat, direto do Canadá. Tá lembrando, ele falou na hora que a gente tava falando de Noronha, que Fred falou de Noronha, que Noronha tem praia que tá fechada. Tem. E se brincar, vamos escolher o posto de Rafael Brasileiro para posto da semana. Um homem que voou baixo, viu?
Foi mesmo, porra, nem fiz o meu dever de casa dessa vez, viu? Me desculpa. Qual foi? Não Rapaz, fiz o o homem post tá dessa voando abaixo, viu? Baixou o tempo. O bicho é um monstro, porra. Virou atleta, né? Virou, total, porra. E assim, já virou atleta e já com marca, né? Ele já quer chegar, não, eu sou o corredor do bigode, né? Tá Não, mas com é porque tem um cara aí que é o fuderoso, que é o ídolo dele no segmento. É, tô ligado. É isso. Ó, o Rodrigo tá lembrando aí, viu? A mordida mais potente aí da natureza. Crocodilo do Nilo. Isso. Então, Relógio, eu acho que tá com vídeo pra gente ver o momento que aparece. Do Recife Ordinário aqui, né? O vídeo. Mas o primeiro Olha foi só, Elton. depois de postar esse vídeo comentando a irresponsabilidade desse cidadão, que eu estava dizendo que ele colocou em risco não só a vida dele, como também colocou em risco a vida dos guarda-vidas que precisaram ir lá para tirar ele achando que estava em água rasa. Olha isso aqui, ó. Percebeu, não? Eu vou até sair de cena e vou deixar para vocês. Total, olha só, um tubarão. E detalhe, esse cara, ele ia ser a próxima vítima e ele deu sorte, porque o corpo de bombeiro conseguiu tirar ele a tempo. Então vamos ter consciência, parar de irresponsabilidade, porque todo mundo sabe aonde tem os animais e é preciso poupar nossas vidas e principalmente das pessoas que estão lá para nos proteger. Olha só, pode ser um tubarão, né? Certamente pode ser um tubarão. Não, eu não vou ser... Pode ser um grande peixe também, né? Eu não vou ser o cavalo do cão de cravar que isso é um tubarão e pela curvatura é um tubarão tigre. Não, porra, mas que pode ser pelo movimento ali. Não, aí é estupidez já do ser humano achar que, não, eu conheço aqui, eu me garanto, como o Cássio falou, né? Eu sou fodão, e aí o cara só atrapalha aí a vida, né? Desses caras que trabalham tão arduamente.